Então, agora, a gente vai fazer a demonstração de como é a fórmula do juro composto, justamente para calcular qual vai ser o montante de dinheiro em determinado mês lá na frente, sem precisar fazer um atrás do outro até chegar no mês que eu quero. A gente vai fazer isso de maneira mais abstrata. Então, veja só. Passado um mês, o que acontece? Eu preciso calcular o juro do primeiro mês. Então, eu vou ter o juro do primeiro mês vai ser JCIT, ó. Professor, tá gravando agora. Começou agora. Tá gravando. Ó, então, após um mês, eu vou calcular o juro do primeiro mês, ou seja, o juro 1. Eu vou ter o capital do mês 1 vezes a taxa é a mesma para todos os meses, então não vou colocar I1, não. Vou colocar apenas I. Então, o juro do mês 1 vai ser o capital do mês 1 vezes a taxa vezes o tempo. Então, vai ficar, o juro do mês 1 vai ficar capital 1 vezes a taxa vezes o tempo, mas o tempo é 1. Então, os juros do mês 1 vai ficar C1 e não CI. Um I aqui vai causar confusão. C1 vezes I. Esse é o juro do mês 1. Só que eu quero saber o montante do mês 1. Então, montante do mês 1 é capital do mês 1 mais juros do mês 1. Então, vai ficar capital do mês 1 mais juros. Mas quanto deu juros? C1 vezes I. Bem, C1 mais C1 vezes I, dá para colocar o C1 em evidência. Então, vai ficar C1 que multiplica 1 mais I. Tudo bem até aí? Então, esse é o dinheiro que eu termino o primeiro mês. C1 vezes 1 mais I. Só que o que vai acontecer? Isso aqui, esse montante 1, ele vai ser justamente o dinheiro para começar o mês 2. Então, ele vai ser o capital 2, quando eu começar o segundo mês. Então, é isso que eu vou fazer agora, ó. No segundo mês. Então, eu vou ter que calcular o juro do segundo mês. Então, juros do segundo mês vai ser igual ao capital do segundo mês vezes a taxa vezes o tempo. Mas qual é o capital que eu começo o segundo mês? É o dinheiro que eu terminei no primeiro. O dinheiro que eu terminei no primeiro é o montante 1, ou seja, C1, não tinha destacado aqui, mas C1 que multiplica 1 mais I. Então, vai ficar aqui, ó. C1 que multiplica 1 mais I, vezes a taxa, que é I, vezes o tempo. Mas concorda que o tempo é 1? Então, nem vou colocar ele mais aqui, porque tudo vai ficar multiplicado por 1. Beleza, então esse é o juro do segundo mês. Mas agora eu preciso calcular o montante do segundo mês. O montante do segundo mês vai ficar capital do segundo mês mais juros do segundo mês. O capital do segundo mês, qual é o capital do segundo mês? Ó, a gente já tinha ele aqui, ó. O capital do segundo mês é C1 que multiplica 1 mais I mais os juros do segundo mês, que é esse segundo retângulo aqui, ó. Então, C1 que multiplica 1 mais I vezes I. Bem, o que eu vejo que tem nas duas expressões aqui, ó? Tem essa expressão e tem essa expressão repetida nos dois. Então, vou colocar em evidência. Olha como é que vai ficar. O montante do mês 2 vai ficar capital 1 que multiplica 1 mais I em evidência, que multiplica o quê? Ó? Quando eu dividir C1 vezes 1 mais I dividido por C1 que multiplica 1 mais I, vai dar 1. Quando eu dividir C1 que multiplica 1 mais I vezes I por C1 que multiplica 1 mais I, vai sobrar I. E aí o que eu vou ter aqui? Ó? Capital 1 que multiplica. Ó. Veja que tem dentro do parênteses a mesma coisa. Então vai ficar 1 mais I ao quadrado. E esse é o montante com que eu termino o segundo mês. Agora a gente vai para o terceiro mês. Ó. O montante do segundo mês é o dinheiro que eu vou começar o terceiro mês. Então, esse daqui, para mim, vai ser o meu capital do terceiro mês. Então, agora eu começo o terceiro mês. Ó. Mês 3. O mês 3 vai ficar, ó,
juros do mês 3. Juros é capital vezes taxa vezes tempo. Então, capital do mês 3 vezes a taxa I vezes o tempo. Capital do mês 3 é o dinheiro que eu terminei o mês 2. Ou seja, C1, esse dinheiro aqui, ó. C1 que multiplica 1 mais I elevado ao quadrado, vezes a taxa I, vezes o tempo, que é 1. Mais 1, quando eu multiplicar essa expressão, não vai fazer diferença. Então, nem vou colocar ele aqui. Esse dinheiro que está aqui é o juro do terceiro mês, que foi rendido no terceiro mês. Só que eu quero saber com quanto dinheiro eu terminei no terceiro mês, ou seja, o montante do terceiro mês. O montante do terceiro mês vai ser o quê? Capital do terceiro mês mais os juros do terceiro mês. Quanto é o capital do terceiro mês? É o dinheiro que eu comecei, ó. Justamente C1 que multiplica 1 mais I ao quadrado, mais os juros do terceiro mês, que é exatamente esse retângulo aqui, ó. C1 que multiplica 1 mais I ao quadrado vezes I. De novo, olha o que acontece, ó. É possível pôr em evidência essa parte que se repete aqui, ó. Então, vou colocar ali em evidência. Olha o que vai sobrar. Montante do terceiro mês vai ficar igual. C1 que multiplica 1 mais I ao quadrado, que multiplica, ó, pus em evidência. Quando eu fizer a divisão dessa parte que está riscada de vermelha pela parte que está em evidência, são iguaizinhas. Então, vai dar 1. Mais, quando eu fizer essa divisão dessa parte de vermelho, multiplicando por I aqui, ó, depois do sinal de mais, por a parte que está em evidência, vai sobrar I de novo. Como agora tem 1 mais I ao quadrado vezes 1 mais I elevado a 1, vai dar C1 que multiplica 1 mais I elevado a terceira. O que eu começo a notar aqui? Ó? Eu começo a notar que o montante é possível ser calculado de que maneira? Ó? Vamos repetir aqui os resultados que nós obtivemos, só para a gente verificar. Ó. Olha só, montante 1, olha como terminou. Capital 1, ou seja, o capital do início, vezes 1 mais I elevado a 1. Olha o montante do mês 2. Capital 1, ou seja, capital do início, vezes 1 mais I elevado a 2. Mês 2 elevado a 2. Mês 1 elevado a 1. Não tem nada aqui, ó, a gente sabe que é elevado a 1. Aqui, ó, nesse lugarzinho. Então, montante do mês 1 ficou elevado a 1. Montante do mês 2 elevado a 2. Veja só agora, ó. Veja só agora. Montante do mês 3. Olha só como é que ficou. Capital do início, capital 1, capital inicial. Eu gosto mais de JQuest, mas capital inicial é legal também. Capital do mês 1 vezes 1 mais I elevado a 3. Será que isso é uma coincidência? Que no montante do mês 3 fica elevado a 3, no montante do mês 2 fica elevado a 2 e assim por diante? Não, isso não é uma coincidência. Isso realmente é uma fórmula que a gente pode deduzir agora da seguinte fórmula. Se eu tiver um montante no mês T, vai ficar capital lá do início. Eu vou parar agora de chamar de C1. Vou chamar simplesmente de capital. Mas é o capital do início, o capital que inicia. Vezes 1 mais I elevado ao tempo que eu quiser. Ao tempo que eu tiver querendo calcular. Então, com essa fórmula, o que a gente deduz? Que eu posso agora calcular o dinheiro que eu vou ter no mês que eu quiser. Não preciso mais agora ficar calculando um por um até chegar no mês que me interessa. Eu posso calcular direto. Basta eu saber algumas informações. Saber o capital que começa. No caso do problema da poupança, começava com R$1.000, porque era o depósito inicial. A taxa de juros era 0,5%. E o tempo que eu quero, que no caso do problema da poupança, os pais querem que ele saque só depois dos 18 anos. Então, 18 anos, vamos passar 8 anos desde que ele fez o aniversário. Lembra que o aniversário era aos 10 anos, quando eles fizeram o depósito. Então, quando ele completar 18, terão se passado 8 anos. Portanto, 96 meses. Aí eu vou e coloco o número 96 aqui, ó. E aí eu já calculo exatamente o dinheiro que eu vou ter exatamente no mês que eu quiser. Não preciso mais ficar calculando um por um.